onde tivemos um momento de lava-pés, né? De lavar os pés uns dos outros. Foi um momento de muito quebrantamento, um momento que o Senhor nos visitou, e nossa esperança e expectativa é que isso continue acontecendo em Deus, né? A gente vai entendendo e sendo transformado pela palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus para nós como igreja local, e nosso chamado como filho de Deus, para que a gente possa então ser igreja na cidade. Amém? É interessante que estava ainda ontem conversando com um pastor amigo, falando para ele, né, algo que eu aprendi também recente, que o desejo do coração de Deus não é ter, que Deus não chamou o Brasil, a igreja brasileira, para ser uma grande igreja. E ele fala, dá o exemplo, ele dá o exemplo de Gideão, né? Ele fala que tem muito pastor querendo igreja de 30 mil pessoas, e a igreja de Gideão tinha 30 mil membros, e Deus falou, é muito, e Deus foi tirando até ficar 300. Deus falou, é suficiente, né? Então às vezes a gente está num lugar pequeno como esse, mas Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para aquilo que de fato, para o propósito dele na tua vida, na minha vida, e através desse lugar. Amém? Não é a igreja templo, não é a igreja espaço, não é a igreja quantidade, mas é a igreja que se move e que é movida pelo Espírito Santo por onde vai. Amém? Nós desejamos ser essa igreja. Eu quero ser essa igreja movida por Deus. Eu quero ser essa igreja que não teme as portas do inferno, que noite e dia a gente possa estar transitando, entrando e saindo no inferno. Amém? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Não prevalecem. Então a igreja é aquela que vive entrando e saindo do inferno, para tirar as vidas que estão lá. Pessoas que estão vivendo as suas vidas centradas em si mesmas, vivendo sem sentido, sem propósito de vida. Não é verdade? Então que eu e você sejamos essa igreja corajosa, aguerrida, essa igreja que vai, essa igreja que tem cara de leão, essa igreja que não tem medo do inferno, que não tem medo do diabo, essa igreja que não tem medo do pecado, essa igreja que vai e arranca das garras de Satanás as vidas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso ou não? Amém? Amém? Foi para isso também que o Senhor nos salvou, né? Para que sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas. Deixa eu abrir aqui para a gente conversar. Amém. Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho, por favor. Se você estivesse orando nesse momento, orando pela minha vida, orando por esse tempo aqui. Pai, eu quero colocar minha vida diante do Senhor, mais uma vez pedindo a graça do Senhor, a unção do Teu Espírito, que a Tua palavra, Deus, ministrada, ela possa de fato produzir em nós transformação, Senhor. Senhor, que tudo que estamos fazendo aqui é para gerar, Pai, vidas transformadas, mentes renovadas, Pai. Pai, que o nosso coração se incline à Tua palavra, que haja em nós um Espírito, Deus, que receba, Pai, a Tua palavra, Deus, com alegria no coração, mas não um Espírito que resista, Deus, a boa semente lançada, Senhor. Pai, dá-nos um coração pronto, preparado para receber a Tua semente, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, eu e a Kelly trabalhamos há alguns anos, alguns irmãos aqui também trabalharam conosco lá no passado com adolescentes, juniores, e a gente trabalhou por 14 anos com essa faixa etária. Gabriel foi a ovelhinha nossa, né? E ontem ainda a gente foi no casamento de uma ex-ovelhinha, 13 anos, ontem foi o casamento dele, estava conversando até com o Zé sobre isso. E nós fizemos um retiro, acho que foi 2013, 14, não me recordo exatamente a data. Eu fiz um retiro e a gente entendeu que a gente tinha que fazer um retiro sobre o tabernáculo. E Deus colocou no nosso coração de construir uma réplica em tamanhos reais do tabernáculo. Tamanha ousadia nossa, né? E claro, com todas as limitações, né? Porque a gente não tinha bronze, nem ouro e nem prata para construir, né? Nem pele de carneiro, não tinha nada disso, né? Mas, salvo as devidas proporções, nós resolvemos então fazer no tamanho original do tabernáculo. A gente pegou as mesmas medidas
E passamos meses planejando e trabalhando, e a gente se reunia na igreja com os líderes para a gente poder construir cada parte do tabernáculo. A gente construiu o altar de bronze, a gente construiu o lugar que ficava a pia de bronze, a gente construiu a tenda. Naquela época eu tinha um cliente meu que ele tinha literalmente uma tenda muito legal, muito parecida com a tenda do tabernáculo, e ele me emprestou aquela tenda, e a gente fez tudo. Construímos ali a mesa dos pães, a arca da aliança, e a gente pegou a madeira, e a gente pegou na época uma toalha de mesa, que ela era uma toalha plástica, na cor dourada, e a gente foi revestindo todos os móveis com aquele material, e ficou na cor de ouro, porque todos os utensílios eram de ouro, com exceção do altar e da pia de bronze, que era de bronze, né? Mas foi muito legal, porque daí nós pegamos a arca da aliança, colocamos lá dentro da tenda, colocamos um véu separando, né? Pegamos os pães, a presença, a gente fez exatamente do mesmo jeito e do mesmo tamanho do tabernáculo original. Daí a gente cercou tudo em volta com uma lona, claro, né? Uma lona azul em volta. E foi muito interessante, porque a gente teve uma experiência ali com Deus tão marcante naquele retiro, porque nós fomos para uma chácara e lá eles tinham ovelhas, e nós podemos usar as ovelhas para mostrar de fato como era, ou pegar aquele animal, colocar mãos, e o sacerdote tinha que averiguar se aquele animal era um animal de fato que poderia ser aceito, né? E a pessoa trazia aquele animal, o sacerdote olhava para o animal, averiguava, e fazia com todo critério, colocava a mão, o pecador colocava a mão sobre o animal, transferindo a culpa sobre aquele animal. Então a gente teve essa graça, Deus foi dando uma graça para nós. E daí no último dia a gente foi construindo, cada momento a gente foi passando por um ambiente do tabernáculo. E no último dia, até pedi para o Azaf postar para mim a foto do tabernáculo ali. Quem não conhece, vocês têm noção um pouquinho mais, acredito que todos aqui conheçam, ó. Assim era o tabernáculo nos dias de Moisés, né? Então, o que a gente fez? Interessante que no último dia a gente teve uma experiência incrível, que daí todo mundo entrou e passou pelo Santíssimo Lugar, porque dentro daquela tenda ali tinha um véu que separava o lugar santo do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos, e no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. E a gente encheu aquela arca da aliança de chocolate, de doce, de bala, de tudo. E as crianças entraram no último dia, a gente foi e rasgou o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos. E as crianças entraram, e quando a gente rasgou o véu, foi uma presença de Deus que desceu naquele lugar, gente. Que foi algo sobrenatural que aconteceu naquele lugar, naquela manhã de domingo. Parece que Deus assim viu todo o nosso sacrifício, nosso esforço, Deus validando aquilo de maneira muito simples e singela. Mas eu estou contando isso para você, por quê? Porque aí no tabernáculo de Moisés recebeu a direção de Deus para construir o tabernáculo, todos os utensílios, havia tantos detalhes, havia tanto cuidado, tanto zelo da parte de Deus, e eles construíram esse tabernáculo, e esse tabernáculo ele era móvel. Então, de tempos em tempos, Deus falava para o povo sair e ir para outro lugar. Eles tinham que desmontar todo esse tabernáculo e levar com eles. E era muito interessante, se você ler o livro de Êxodo e de Levítico, você vai ver a quantidade de detalhes que havia no tabernáculo, e você vai entender um pouquinho do zelo de Deus com relação, porque Moisés teve que fazer tudo exatamente como ele viu, porque Deus mostrou para ele no monte o tabernáculo. Olha lá, Deus mostrou para ele, e ele então teve que fazer exatamente como ele viu. Bem interessante isso. Então, querido, Deus ele foi revelando esses detalhes para Moisés. É interessante que os sacerdotes também tinham uma roupa especial, uma vestimenta especial. Não era qualquer pessoa que poderia entrar no tabernáculo. Uma tribo foi separada só para esse serviço, que era a tribo levítica, eram os levitas entraram, né? A tribo de Levi. Eles foram preparados para esse serviço sacerdotal. E eles tinham todo um critério que eles tinham que usar, desde a roupa, os detalhes da roupa, tudo tinha um significado absurdo. E tudo isso aponta para Cristo. Cada detalhe do tabernáculo aponta para o Cristo. É de muita profundidade o tabernáculo.
E é interessante, eu estou contando isso como um pano de fundo para você, porque uma das coisas que mais havia no tabernáculo todos os dias era sacrifício. Era uma quantidade absurda de sacrifício, porque nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas. E os homens tinham que comparecer diante do tabernáculo pelo menos 3 vezes por ano, era obrigatório. E eles tinham que levar ofertas ao tabernáculo. Ofertas. E geralmente a maior parte das ofertas eram ofertas de animais. Tinha ofertas de holocausto, né, que era de fato um animal vivo, e não podia ser qualquer animal. Tinha que ser um animal de 1 ano, tinha que ser macho, ele não poderia ter nenhum defeito. Então a pessoa tinha que cuidar desse animal com todo cuidado desde o nascimento, para esse animal não pegar nenhuma doença, esse animal não ser defeituoso, para chegar e apresentar depois de 1 ano, chegar e apresentar esse animal aqui da minha oferta. Então existia um critério muito interessante, e é interessante que o sangue desse animal que era ali sacrificado, ele tinha o poder de cobrir o pecado das pessoas. Então a pessoa transferia sobre aquele animal a culpa dela, e aquele animal então era sacrificado. O sangue desse animal era aspergido ali, era derramado no altar, ali onde era queimado depois as vísceras desse animal. Depende do tipo de oferta, eram as vísceras, dependendo do tipo de oferta, era a carne, era tudo, era a cabeça, era tudo. Mas é interessante que ao lavar, imagina só, sei lá, em torno de 500 mil pessoas comparecendo, talvez durante aí 1 semana, diante do tabernáculo, trazendo um animal. A quantidade de sangue derramado, de oferta, de cheiro de churrasco, né? Essa parte é boa. Mas a quantidade de sangue, de animais, de aves de rapina voando sobre o tabernáculo, embora ali tinha o fogo da presença do próprio altar, né? Que acho que espantava, mas assim, era um frigorífico ao céu aberto. Era um verdadeiro frigorífico a céu aberto. E era a única maneira que as pessoas tinham de se livrar da culpa pelo pecado. Era oferecer um sacrifício. Era a única maneira. Não tinha outra forma. O próprio sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo. E ele só poderia entrar lá no Santíssimo Lugar 1 vez por ano. 1 vez por ano ele poderia ir diante da arca da presença. 1 vez por ano. E hoje a gente tem a oportunidade de dobrar o nosso joelho e orar onde a gente quiser, até dentro do banheiro, e Deus está ouvindo a nossa oração. A gente só fechar os olhos e falar com Deus que Ele já está ouvindo a nossa oração. Mas ali não. Ali a pessoa precisava de um mediador entre ela e Deus. Ali ela precisava chegar e levar um sacrifício e entregar isso para esse mediador, fazer mediação entre ela e Deus. Pode imaginar? Será que eu estou conseguindo fazer um pano de fundo para você entender e visualizar isso comigo? Agora pensa uma pessoa que ela levou uma oferta pelos pecados dela. Ela sai dali, de repente no dia seguinte ela já peca de novo. E a consciência dela já está, poxa, pequei de novo, estava ontem lá no tabernáculo. Preparei 1 ano essa oferta. Vou ter que começar tudo de novo. E ela fica daí 1 ano ali preparando aquela oferta, ou alguns meses tendo que preparar essa oferta, mas a consciência do pecado está ali martelando na cabeça dela. Você fez, olha o que você fez. E ela está com aquela mentalidade velha, porque o sacrifício daquele animal, o sangue daquele animal não foi suficiente para remover a culpa da pessoa, só cobriu. Daí pensa que, acredito que eles não eram diferentes de nós, que nós erramos e pecamos todos os dias, né? Então imagina se cada pessoa ali fosse ter que todo dia levar um sacrifício para o tabernáculo, para cada pecado, e não ia ter animal na terra para tudo isso. Por isso que era de tempos em tempos que a pessoa tinha que levar. Mas enquanto isso ela tinha que ficar preparando essa oferta, ela tinha que cuidar dessa oferta, e ela tinha então que e ela ficava com esse peso da culpa. Ela ficava carregando essa culpa, esse pecado sobre ela, até que ela levasse então essa oferta. Amém? Então, queridos, é interessante que tem 2 elementos que são fundamentais quando a gente vai estudar o tabernáculo. 2 elementos fundamentais. Um deles é o sangue do animal, o sangue de cada animal, que aponta para o sangue de Jesus, e a água.
Esses dois elementos são fundamentais. E a água, nós sabemos que a água é um símbolo da palavra de Deus. A água, por muitas vezes você vai ver na própria Bíblia, que a água é um símbolo da palavra de Deus, que nos lava e nos purifica. Por isso que muitos animais, eles tinham que tirar as vísceras e lavar as vísceras com água, para depois oferecer as vísceras desse animal como sacrifício. Então, isso fala de uma lavagem interior. Nós precisamos também ser lavados no nosso interior. As nossas entranhas, nós vamos permitir que a água penetre as nossas entranhas e nos transforme de dentro para fora. Amém? Eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo 10, versículo 22, por favor. Se puder, abrir sua Bíblia comigo. A palavra de Deus diz assim: cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Coloque o próximo, por favor. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Volta de novo 22. Vou ler de novo. Cheguemos. Tem algumas versões que falam: chegamos diante do trono de Deus. Chegamos diante de Deus com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É o conselho aqui do autor aos Hebreus, a cada um de nós. E muitas vezes nós nos achegamos ainda diante da presença de Deus, do trono de Deus, ainda com a consciência do passado, com a consciência velha, da velha natureza, do velho homem. E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, ele acaba não fluindo. O nosso relacionamento com Deus acaba não sendo um relacionamento bom, pleno, porque a nossa mentalidade ainda está embotada por uma velha consciência de pecado que nos persegue. Como se a gente ainda estivesse vivendo os dias do tabernáculo, como se a gente ainda tivesse que levar animais para sacrificar. Amém? Como se eu precisasse chegar de domingo em domingo. Domingo eu vou na igreja, daí eu dou uma renovada lá e estou pronto para mais uma semana. Entendeu? Então nós temos que entender que não adianta a gente mudar de igreja, não adianta a gente mudar de pastor, não adianta a gente mudar de casa, mudar de roupa, mudar de carro, mudar de trabalho, mudar de marido, mudar de mulher, se a nossa mente não for renovada pela palavra de Deus. Você pode mudar de ambiente, você pode mudar de lugar, você pode mudar de região, você pode mudar de localização, mas se você não permitir que a palavra de Deus entre e mude você de dentro para fora, de nada vai resolver. Amém? Então nós recebemos, querido, uma nova natureza. Quando recebemos a Cristo Jesus, foi plantada em nós uma semente incorruptível dentro do nosso espírito. O que é uma semente incorruptível? É algo que não se corrói, que não se corrompe. Você pode entender isso? E Deus plantou essa semente dentro de mim e de você, e essa semente é a natureza do próprio Deus dentro de nós. E o que é a natureza de Deus? É quem Ele é a essência dEle. E a Bíblia diz que Deus é amor. Essa é a essência de Deus, essa é a natureza de Deus. Então Deus plantou, Deus colocou essa natureza em nós, o que nos fazia lembrar dos nossos pecados e viver com a nossa vida, a nossa relação com Deus defeituosa. Era a nossa consciência velha, da velha natureza de pecado que a gente carregava. E hoje Jesus, o sacrifício perfeito de Deus, o sacrifício que foi aceito de uma vez por todas, por isso que a gente não oferece mais animais como sacrifício, não tem mais necessidade, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi pleno, insubstituível. É por isso que, por causa do sangue dele, a nossa mente foi renovada. A nossa velha consciência, ela deu lugar a uma nova consciência. A nossa velha natureza de Adão, que a gente herdou de Adão, a gente agora tem uma nova natureza morando em nós, que é a natureza de Deus. Só que ao mesmo tempo, existe uma velha natureza que ela quer voltar a todo momento a viver. Ela quer a todo momento voltar a ressuscitar dentro de nós.
E a gente muitas vezes acaba vivendo e andando como se a gente estivesse ainda lá no passado, como se a gente estivesse vivendo os tempos de Moisés, com uma natureza, com uma consciência ainda embotada, consciência ainda cega, e a gente não consegue viver a plenitude daquilo que Deus conquistou para nós. Por isso que a Bíblia diz para a gente chegar diante do trono de Deus em inteira certeza de fé, de convicção, porque agora fomos aceitos, fomos recebidos como filhos. Você não tem mais nenhum intermediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo. Acabou aquele tempo, findou-se essa era das trevas, vamos dizer assim, findou-se. Pensa que maravilha, glória a Deus por isso. E agora nós recebemos uma nova natureza, uma nova mente. E a verdadeira mudança que Deus quer produzir em mim e você não é apenas uma mudança estética, uma mudança no exterior, mas dentro de nós, no nosso âmago, dentro de nós, no mais profundo do nosso ser, que é uma mudança de natureza. Nós precisamos entender de que natureza nós somos. Se você olhar para uma árvore de um pé de abacate, esse pé de abacate, se no ano que vem, esse ano você vai colher o abacate, no ano que vem você volta lá, tem maçã. Não, ele está contra a natureza dele. A natureza dele é dar abacate. Se você olhar para um pé de alface, tomate, ele está contra a natureza, porque a natureza dele é alface. E a nossa natureza, que é a natureza divina, a natureza de Deus que mora dentro de nós, qual que é? É a natureza do amor. Nós temos uma natureza, querido, que é a natureza do nosso Pai, não é mais de Adão. Então eu e você podemos agora nos aproximar com toda a confiança de que fomos aceitos, e somos aceitos pelo sangue de Jesus. E podemos entrar com toda a segurança que somos filhos por adoção. E não resta mais nada a ser feito, não tem mais sacrifício que possa nos regenerar diante de Deus, que possa nos justificar. O sacrifício foi aceito de uma vez por todas. Você pode se apresentar diante de Deus, o seu Pai, e chamá-lo de Pai, de meu Pai. Por isso que Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina já dizendo: quando você for orar, tranque a porta do seu quarto, e o seu Pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Então quando você orar, ora assim: Pai Nosso. Então Jesus já diz: vai e chegue diante de Deus chamando ele de Pai. E no Velho Testamento, naqueles dias, naquela época, ninguém podia chamar Deus de Pai. Chamar Deus de Pai não era algo totalmente desrespeitoso. Era como se fosse uma blasfêmia chamar Deus de Pai. E Jesus vem e ensina os seus discípulos a chamar Deus de Pai. Agora, como é que eu e você estamos nos relacionando com Deus? De que forma você está vivendo o seu dia a dia? Como é que está a sua consciência? Como é que você se apresenta diante de Deus como um filho que ainda precisa fazer muitas coisas para ser aceito e recebido diante do Pai? Como alguém que precisa ainda sacrificar muitas coisas para que Deus possa ver e falar: olha, nota 10, pá, e dá um carimbinho, e faz mais estrelinha, agora você merece. Ou você está totalmente confiante na obra de Jesus, sabendo que é por causa dele que somos aceitos, é por causa do sangue dele que somos aceitos diante de Deus? Amém? Quero que você seja livre, meu irmão, que eu seja totalmente livre para nos relacionarmos com o Pai, porque Jesus, ele se fez caminho, ele disse que ele é o caminho. Amém? Jesus não é o caminho que leva a Deus, Jesus é o caminho que leva ao Pai. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, que nos revela o Pai. Agora, será que a gente está se relacionando com Deus como Pai? Ou como apenas uma divindade que eu preciso fazer alguma coisa e merecer algum benefício dela, para agradá-la, para que ela possa então me retribuir, me abençoar? Então não, irmão, Deus quer que eu e você sejamos livres para nos aproximar diante do trono do Pai e chamá-lo de Pai. Amém? Diante do trono de Deus, com toda a confiança. Com toda a confiança. Então a verdadeira mudança que Deus quer produzir é essa, uma mudança de natureza, irmãos. Porque senão a gente vai viver uma vida inteira como se a gente ainda fosse devedor
ainda dos pecados do passado. Você viveu a vida inteira como se ainda você tivesse dívidas que já foram pagos e cravados na cruz do Calvário. Que você seja livre para viver em plenitude diante do Pai e ter um relacionamento com Deus tão bom, mas tão pleno, tão maravilhoso, que você possa então, através desse relacionamento, permitir que Cristo flua através da sua vida para outras pessoas. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus conduziu eles por meio das águas do Mar Vermelho, e isso significa batismo. Quando o povo sai do Egito, passa pelas águas do batismo, que eram as águas do Mar Vermelho, e muda de cidade, muda de região, de localização, e vai para o deserto. Esse povo então sai, ali do velho e vai para o novo. Deus tira eles do passado, do velho, e leva eles em direção ao novo. E quando esse povo chega no novo, o povo não conseguiu permanecer, porque esse povo ainda tinha a sua mentalidade de escravo. E muitas vezes nós também passamos pela água do batismo, a gente frequenta a igreja, a gente dá o dízimo, a gente dá a oferta, a gente é uma boa pessoa, mas a gente ainda está vivendo como se a nossa mentalidade fosse a mentalidade lá do passado. Consegue me entender? É como se tudo que a gente fez foi apenas um ritual. Isso não redimiu a nossa mentalidade. Isso não foi suficiente para nos redimir por inteiro. É como se a gente estivesse recebendo um download, e daí vai vindo o download, de repente acabou em 50%. A gente não recebeu o arquivo completo. A gente não baixou da nuvem, baixou só metade do download. Sabe quando você está baixando um arquivo, uma música, e para na metade? E não, a obra de Jesus foi completa. A gente tem que acessar 100% do que já foi feito e está pronto para nós. Então, irmão, o povo sai, mas permanece na ignorância, pois houve mudança de cidade, houve mudança de igreja, porque era a igreja do Egito, agora é a igreja do deserto. Era o pastor Faraó, agora é o pastor Moisés. Mudou de igreja, mudou de pastor, mudou de cidade, mudou de ambiente, mas não mudou a mentalidade, não mudou a maneira de se relacionar com Deus, não mudou a maneira de se relacionar com os irmãos. E às vezes, querido, a gente está pedindo milagres para Deus. Sabe por que a gente muitas vezes fica pedindo milagre para Deus? Porque no fundo a gente não quer ser transformado por Ele. A gente não quer ser transformado, pois a gente pensa que Jesus, como nosso Salvador, Ele está aqui. A gente tem um conceito de salvação, de ser arrancado, de ser safo, de ser tirado do problema. Quando você está no meio do furacão do problema, você quer ser safo dele. Então nosso conceito de salvação é ser safo disso, é ser arrancado do meio do problema. E por isso que a gente pede, Deus faz um milagre. Não é verdade? É isso que a gente faz muitas vezes, e porque esse é o nosso conceito de salvação. Porém a salvação é o contrário, querido. Salvação não é eu ser safo do problema. Salvação é eu estar pronto para o problema. Salvação é eu estar pronto para enfrentar as adversidades. Salvação é eu estar pronto para demonstrar no meio da adversidade a minha fé. Por isso que a gente canta: tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode cantar de duas maneiras, dizendo: eu já penso o seguinte, eu estou indo e a bondade de Deus está comigo. E Deus é bom comigo, Deus é bom, não falta pão, não falta feijão na panela, não falta isso, e Deus é bom, e tem dinheiro para combustível, e tem isso, e a bondade está me seguindo, e Deus é me servindo, eu estou indo e Deus está lá, e assina um cheque aqui, assina outro cheque ali, e valida aqui, e abençoa lá, e derrama, e prospera, e Deus está todo o tempo ali com a vassourinha do nosso lado, servindo a gente, ou com a varinha, Mas você pode também entender que a bondade é uma virtude de Deus, do caráter de Deus. E essa virtude, uma vez que está em Deus, também está em nós, porque nós recebemos a natureza dele. Então, quando eu estou diante de uma situação que eu poderia revidar, eu poderia então agir de outra maneira, eu poderia ser vingativo, a sua bondade me seguirá, porque a mesma bondade com que ele me trata, a mesma bondade com que ele trata todas as pessoas, até quem não é digno, eu preciso aprender também a tratar o meu próximo.
diante das circunstâncias, essa bondade tem que vir à luz pela fé. Eu tenho que trazer existência pela fé essa bondade. Amém? Então nós podemos cantar como crianças ou podemos cantar como adultos, e dizendo: Senhor, que não falte a sua bondade, que quando estiver diante de alguma circunstância e que eu poderia usar disso ao meu favor, eu vou agir com misericórdia, com bondade sobre o outro. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, irmão, quando a gente pensa em salvação, é para a gente ser sacado e tirado, porque a gente tem um conceito safado de salvação, de ser safo. É por isso que no meio religioso tem mais gente safada do que gente salva. Tem mais gente safada no meio da igreja do que gente salva. Por exemplo, o marido querendo que Deus opere um milagre na vida da esposa, de uma esposa difícil, e ele está usando, querido, a sua religiosidade, pedindo para Deus fazer um milagre. Deus muda a vida da minha mulher, que não aguenta mais essa mulher. Enquanto, na verdade, o que Deus está usando aquilo para que ele possa, então, sabendo que a sua esposa é problemática, ele tem que então agir diante de uma circunstância difícil e problemática, agir com bondade e misericórdia. Ao invés dele ser safo do problema, ele fala: Deus me capacita para que eu possa amar essa mulher como ela é. Amém? Glória a Deus. E tem muita mulher safada também, querendo usar da fé dela para se livrar do marido difícil que ela tem. E a gente pode usar isso com outros exemplos: o trabalho, o empregador e muitas circunstâncias, porque o nosso conceito de salvação é ser arrancado do problema. Mas Deus quer te capacitar, querido, para que diante dos problemas que você estiver, você revele quem Ele é. Você revele que a natureza dele, que já está em você. Amém? Então é por isso que a gente tem gente safada, tanta gente safada no meio religioso, pedindo milagres que nos safam, e não conhecimento que leve, que me ensina diante de uma situação difícil, para que a gente seja luz, referência diante do problema. Pensa nos problemas que Jesus enfrentou, pensa tudo que ele passou, as pressões, as circunstâncias, pessoas provando Jesus todo o tempo. E olha o que Jesus fazia. Um dos discípulos de Jesus, que era um dos mais mansos que tinha, ele diz: Senhor, vamos orar agora para que venha fogo do céu e queime essas pessoas, fulmine essas pessoas. Jesus falou: peraí, você não sabe que espírito sois? Você não sabe de que natureza você é? Qual é a tua natureza? Então, queridos, é isso que Deus quer fazer em nós e através de nós. E o nosso grande paradigma não é acertar no culto certo, não é que agora a gente acertou o Deus certo, agora achei o Deus certo, agora a gente está cantando a música certa, agora a gente tem louvor no culto, tem banda até, agora a gente achou o nome certo da igreja, agora a gente achou o jeito certo de fazer as coisas. Não é sobre isso, irmão, não é sobre a liturgia certa, mas é aquilo que a gente está fazendo, com qual consciência nós estamos fazendo. Se é a consciência, a mentalidade de um escravo que está esperando Deus operar um milagre, ou se é a consciência de um filho que sabe que está aqui com propósito para poder ser canal de Deus para redimir essa terra. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, indo para o final, os sacrifícios e ofertas, por maior que sejam, querido, não tem o poder para purificar a nossa consciência. Por maior que seja o sacrifício, não tem o poder de purificar a nossa consciência, de mudar a nossa natureza, a natureza do adorador, de transformá-lo. Ele continua preso ao passado, aos mesmos pecados, às mesmas lembranças. Então, irmãos, a vontade de Deus para o homem é que o homem seja semelhante a Ele. Uma família de muitos filhos iguais a Jesus, semelhantes a Jesus, semelhantes a Jesus. O nosso esforço aqui, todo o nosso empenho aqui nessa comunidade de fé, é sermos uma família semelhante a Jesus, de muitos filhos iguais a Jesus. Se não for isso, irmão, a gente precisa fechar a porta e buscar um lugar para congregar. O nosso grande esforço, de tudo que a gente tem procurado fazer, e a gente tem procurado fazer muitas coisas com muito esmero, muito esforço, é por isso, é para que a gente possa ser cada dia mais semelhante a Jesus. Amém? Então, irmãos, Deus não está à procura de devotos. Deus não está à procura de devotos, Deus está à procura de adoradores.
Deus não está à procura de pessoas devotas. Deus não é um Deus carente, à procura de adoração, à procura de um crise de identidade. Deus não é um Deus em crise de identidade que precisa ser reconhecido por tudo que Ele faz. Deus é um Deus amoroso, é um Deus de amor, Ele sabe muito bem quem Ele é. Então tudo que nós fazemos aqui na comunidade é para expressar as nossas virtudes um em favor do outro. Amém? Então quando nós cantamos e quando nós louvamos, não é para convencer Deus de que nós precisamos e merecemos que Ele venha, nos visite e nos toque. É porque Ele já veio há 2000 anos atrás, nos visitou, nos tocou, nos libertou, e estamos aqui com toda a gratidão para expressar através de uma música, de um louvor, das nossas ofertas, da nossa palavra e dos momentos de comunhão que nós temos, o Deus grande que nós servimos, e expressamos isso através da natureza, da nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Você se lembra da mulher que estava à beira do poço, a samaritana, que já estava no 6º casamento, tentando remendar sua vida, cheia de carências, e ela se encontra com Jesus. Jesus fala para ela que teria uma água que daria para ela, que jorraria para a vida eterna, e ela pergunta: mas onde é que está essa água para que eu possa beber dela? Vocês se lembram dessa história? Está em João, Evangelho de João, capítulo 4. Então, nessa conversa que Jesus vai desenrolando com ela, chega um momento que ela fala: olha, vocês judeus dizem que tem que adorar nesse monte, no Monte X, mas nós samaritanos acreditamos que tem que adorar em tal lugar. Daí Jesus fala: olha, isso pouco importa, não é aqui nem acolá, porque é chegado o tempo, e eu te digo, e chegou esse tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, pelo sangue e pela palavra, pelo sangue e pela água. Então adorar em espírito e em verdade não é vir ao culto e fazer o máximo de esforço que você puder fazer para você poder convencer Deus de que Ele tem que te abençoar essa semana, mas é você sabendo que Ele já te abençoou 2000 anos atrás. Amém? Você vai vir com um coração alegre, cheio de gratidão, e expressando a sua adoração, a sua verdadeira adoração, através da sua comunhão com os irmãos, o seu relacionamento na sua casa, com seu esposo, com seus filhos, com a sua esposa, no seu trabalho, que você é tão caprichoso, você é tão excelente no que você faz as coisas com tanto esmero que as pessoas falam: por que você faz isso? Essa empresa não paga o suficiente, por que você não joga isso fora? Mas você trabalha como se você estivesse trabalhando para o próprio Deus. Você age como um filho de Deus. Você não vive como um escravo que só quer tirar proveito das coisas. Se você pegar a nossa nação, como a nossa nação tem uma mentalidade escrava, se você conversar com qualquer pessoa, primeira coisa, desde criança nós somos, pelo menos as gerações mais velhas, a gente foi ensinado ou incentivado pelo menos a ter duas coisas na vida: ter uma casa e ter um carro. Um dia comprar minha casinha, um dia comprar meu carrinho. Não é isso? E se eu ganhar na Mega Sena, não vou trabalhar nunca mais apareço naquela empresa. Porque a nossa mentalidade é o quê? O trabalho imagina a nossa mentalidade de que o trabalho é algo escravo. A gente não tem o trabalho como bênção. A gente não olha o trabalho como algo especial de Deus, porque Deus também trabalha, a Bíblia diz. Não é verdade? A nossa mentalidade é de escravo. Então nós temos que permitir que a palavra de Deus possa permear o nosso interior, a nossa vida, transformar a nossa mentalidade, e que a gente possa viver como um filho de Deus, e a gente possa então adorá-lo em espírito e em verdade em qualquer ambiente que estivermos, seja um ambiente favorável, ou seja um ambiente propício, ou seja um ambiente difícil, seja um ambiente que só tem gente difícil, que você não fale: vou arrumar um outro emprego. Não! Você não pode trocar emprego só porque você vai ganhar mais, porque as pessoas são difíceis. Será que não foi ali que Deus te colocou para salvar aquelas pessoas? Será que não foi ali que Deus te colocou para que você possa orar e interceder por aquelas pessoas? Mas nós já queremos se safar. A gente quer se safar do problema e não revelar a virtude. Amém? Deus quer que eu e você revelemos virtude.
E é pela fé que a gente revela a virtude. Amém? Porque a nossa alma não quer revelar a virtude. A nossa alma, ela não quer, é terrível. Mas o nosso Espírito diz: faça o que você viu o seu pai fazer. Faça o mesmo que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Amém, queridos? Essa semana passada, vou contar o teu testemunho, Mike, me permita. O Mike me procurou aqui no final do culto e falou: olha, eu estou passando por um problema lá na empresa. Nós estamos com um enxame de moscas naquele ambiente que não é algo natural. É algo absurdo. É um enxame absurdo de moscas que invadiu aquele lugar. Ninguém sabe o que é, porque não tem problemas, não tem coisa morta, coisa nesse sentido. Eu falei: Marco, vamos fazer o seguinte: unja os seus pés, e quando você chegar na empresa amanhã, começa a declarar durante a semana, vai declarando, e vai andando pelos ambientes e abençoando esse lugar. E eu, uma maneira didática, vou ensinar o Marco, no sentido que não é a unção que fez a diferença, mas de alguma maneira isso acaba ensinando ele, porque ele é novo na fé. Mas ele fez isso, olhei aqui com ele no cantinho, ungiu os pés dele, e ele estava me testemunhando agora, falou assim: não aconteceu. Foi 3 dias de luta na empresa, mas no 4º dia eu cheguei na empresa, as moscas sumiram. Não, as moscas sumiram na empresa. Realmente. Então assim, é uma coisa simples, mas o Filho de Deus está ali para quê? Para isso, para resolver problema. E nós queremos sair deles. Não, você está lá para isso, irmão. Foi para isso que Deus te colocou ali. Você pega todas as histórias bíblicas, pega a história de José, pega a história de Esther, pega a história dos grandes homens da fé. Você vai ver que eles foram transformados através de um processo, e que eles tiveram chance de fugir, mas eles permaneceram. E Deus então usou, Deus trouxe para fora, eles trouxeram para fora o que ninguém ainda tinha visto de Deus na vida deles. É por isso que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que ainda não foi visto. E eu te digo que ainda não foi visto de Deus a seu respeito. As pessoas sabem que eu estou irado, as pessoas sabem que eu sou pavio curto. De repente você muda completamente, você entendeu qual é a tua natureza, a quem você pertence. Então você começa a submeter a tua alma ao teu espírito. Você começa a submeter o seu temperamento ao Espírito Santo. E ele começa a trabalhar no seu temperamento. De repente de alguém irado, iracundo, que se ira facilmente, você então começa a revelar uma virtude do Pai, que ninguém tinha visto. E as pessoas falam: o que aconteceu com você? Então você pode dizer: eu tive um encontro com Jesus. Deus mudou o meu interior. A palavra de Deus me transformou, a minha mente e o meu coração. Então não adianta você colocar uma Bíblia embaixo do braço e dizer: eu sou crente, só ouço música gospel. Se você tem um exterior, e é isso que nós temos no Brasil, milhares de evangélicos, de pessoas que exteriormente professam uma fé, mas que interiormente estão como sepulcros caiados. E de fé, que sabem quem são, que sabe de onde veio, que sabe qual é a sua natureza. Deus quer levantar nessa nação pessoas com o coração purificado da má consciência, culpado do pecado, porque o sangue já me lavou, e eu não me apresento mais diante do meu Pai como um escravo a pedir alguma coisa, mas eu me apresento diante dele como um filho que já recebeu tudo em Cristo Jesus. Amém? Amém? Então não é as circunstâncias que me movem, não é as circunstâncias que dizem o que eu sou, não são os problemas que ditam o que eu sou, é a palavra de Deus que diz quem eu sou. E que você possa se apresentar diante dele com o corpo lavado com água pura e limpa. O sacerdote, deixa eu pegar aqui, antes do sacerdote se apresentar, ele sacrificava, queimava a oferta ali no altar, e depois ali com a roupa com certeza respingada de sangue, a roupa não, mas pelo menos as mãos sujas, talvez os pés também. Ele tinha que, antes de entrar no santo lugar, de entrar dentro do tabernáculo, ele tinha que passar pela bacia de bronze. Pensa que isso aqui é uma bacia de bronze. Não é de inox, tá? E ele tinha que então pegar e lavar as mãos e os pés, porque se ele não lavasse as mãos e os pés, ele não podia se apresentar diante de Deus. Ele não poderia entrar dentro do santo lugar. E a água, querida, ela reflete como um espelho, e nós conseguimos ver como um espelho, e nós vamos sendo transformados de glória em glória, de glória em glória.
como um espelho, e ela vai nos lavando. Só que ali ela só tinha o poder de lavar o exterior do homem. Só que lavar as mãos fala de obras. As mãos falam de obras. Aonde você tem tocado, o que você tem feito com as suas mãos, tudo que você tem colocado as suas mãos para fazer, que tudo isso possa ser purificado com a palavra de Deus, possa ter a palavra de Deus como guia para você, para que se você está colocando as suas mãos em coisas que não é para colocar, você possa então se converter, e que os seus pés sejam lavados também, para que os seus caminhos sejam purificados, e que você possa andar segundo a palavra de Deus, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém, irmãos? Então eu quero concluir com 1 Pedro 22 e 5, se puder projetar, por favor. Pedro, capítulo 1, 22 ao 25. Tá? Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, nós somos gerados de novo, querido, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva. Pode parar ali, tá? Então a palavra de Deus está dizendo que nós somos purificados, fomos regenerados pela palavra, e é por isso que o nosso culto hoje não é mais como no passado, porque o nosso culto hoje é a nossa própria vida. E como diz o pastor Aquiles, a vida é o culto. O culto é a vida e a vida é o culto. E se não há culto na vida, não há vida no culto. Vou repetir: o culto é a vida e a vida é o culto. Se não houver culto na vida, não há vida no culto. O culto não para. Aqui é só um ambiente, mas a sua empresa, os seus negócios, a sua casa, a sua vida familiar, o seu casamento, por onde você vai, querido, a vida não para, o culto não para. O culto não para. É noite e dia, suba a ti a minha adoração. Como diz aquela música: dia e noite suba a ti nossa adoração. Amém? E a adoração é isso, é aquilo que você está fazendo, e como você está fazendo, como você está andando, como é que você está se portando. Quando você está andando diante das pessoas que ainda não conhecem a Deus, como é que você está se portando? Você está se colocando diante delas como se fosse igual a elas? Ou você está mostrando que você é diferente, que você foi transformado de dentro para fora? Amém? Então que de dia e de noite possa subir diante de Deus a sua adoração. Amém? Glória a Deus.